Você sabia que existe um grupo de escoteiros católicos? O movimento escoteiro católico tem como missão ajudar cada jovem a crescer com os valores que o preparem para ser um cidadão ativo, consciente, solidário, colocando a sua vida a serviço de Deus, da igreja, da sociedade, do próximo. Para falar sobre essa bonita missão, nós vamos receber com alegria aqui o Comissário Nacional dos Escoteiros Católicos do Brasil, Marcos Joubert. É isso mesmo, né? Bem-vindo. E o Murilo também, bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, da família dos devotos, né? E falar de algo que tem tanto valor e tanto apreço para todos nós, que é o movimento escoteiro católico. Legal, né? Que bom, e olha, a gente vai conversar um pouquinho com vocês, mas eu já adianto, viu? Eu não sabia que existia. Sério, padre? Exatamente, nós vamos até falar sobre isso também. Mas que bom que tem esse movimento, né? Já a criança também já inserida desde cedo, né? Nesse movimento tão bonito e, claro, católico. Como que surgiu esse movimento católico? Olha, foi concomitante à fundação do movimento escoteiro, né? Em 1907, um general inglês chamado Baden-Powell, ele escreveu um livro, Ajudas para a Exploração, e ele começou a perceber que alguns jovens estavam fazendo aquelas atividades que estavam escritas naqueles livros ali. E no ano seguinte a esse livro, ele convida alguns jovens para um acampamento, que foi na ilha de Brownsea, então em 1907. E ali é a data, vamos dizer, datada de fato a fundação do escotismo, e que foi no início de agosto. Então nós estamos muito próximos, né, de agosto, que a gente vai estar comemorando o dia, de fato, do acampamento do primeiro acampamento do escotismo. E um padre jesuíta da França, padre Jacques Sivan, professor da escola jesuíta na França, ficou sabendo desse movimento que começou a ter um crescimento muito rápido na Europa. Então, em 1913, padre Jacques Sivan vai para a Inglaterra para entender, porque foi pedido a ele uma renovação da escola jesuíta na França. Então, ele é concomitante a Baden-Powell, conhece o movimento escoteiro e vê ali caminhos de santificação. E aí é onde ele fala para o fundador do escotismo: posso fundar na França o escotismo, porém católico? Aí Baden-Powell disse assim: se você não mudar nenhuma característica do método, pode ser fundado o escotismo lá. Então, padre Jacques Sivan, ele vai fundar, vamos dizer, então, o ano de datação da fundação do escotismo católico, em 1920, na França, onde ele pega o método de educação do escotismo, que tem 4 grandes pilares: o desenvolvimento do caráter, o desenvolvimento do serviço ao próximo, o desenvolvimento da saúde física e as habilidades manuais, né? Então o adolescente pensa, ele constrói, não fica só no mundo das ideias. E quando o padre Jacques Sivan vê todo esse movimento, ele fala: aqui nós podemos colocar um caminho de santificação. Então o escoteiro não mente, o escoteiro ajuda o próximo. Então ele foi fazendo relações com o evangelho. Então, em 1920, ele pede a Baden-Powell e falou assim: olha, eu preciso incluir dentro dos 4 grandes objetivos um objetivo que para nós seria o objetivo principal, que é o sentido de Deus. Então, trabalhar Deus dentro desses 4 grandes objetivos. Então, o escotismo católico tem como sua data 1920, a fundação dele por um padre jesuíta que está em processo de beatificação. Olha, que bonito, né? É interessante e bonita a história também. Você podia falar para a gente um pouquinho quais são os critérios, né, para participar? Tem algum movimento, alguma pré-requisito para poder participar dos escoteiros católicos? Padre, que pergunta ótima. De fato tem. São 2. Um, que seja católico. Certo. Porque é um movimento escoteiro católico, né? Porque toda a aplicação pedagógica, a vida na natureza, o serviço ao próximo, sempre tem dentro de toda a pedagogia esse direcionamento da formação católica. E o segundo critério é que, não sendo católico, se os pais ou o candidato se abre a um catecumenato, então de viver uma catequese para, assim, professar a fé católica. É porque às vezes a pessoa não é católica, mas vê ali uma porta de entrada
para de fato conhecer a igreja, viver. Então também é uma forma de evangelizar e trazer essas pessoas para perto da igreja também, para a vivência cristã, sim, né? Com certeza. Porque, só para vocês terem um dado, primeiro que a nossa associação, ela está afiliada a uma federação que tem direito pontifício. Então, o Vaticano chancela os seus documentos e os regimentos internos. Então, isso é algo que também garante a nossa catolicidade e também o apostolado dentro do método, né, do escotismo. E 92% do seminário francês, os seminaristas provêm do escotismo católico. Olha que interessante. Olha. 64% das ordens religiosas femininas provém também do escotismo católico da nossa federação. É uma forma de entrada também. De fato, é uma forma de descobrimento da vocação. O Murilo, que está aqui, né? O Murilo entrou com 11 anos no escotismo, né? O Murilo hoje já está vindo já para o ramo adulto. Quando completa 18 anos, esse escoteiro faz como se fosse uma transição. Ele vai ser assistente de um chefe adulto dentro do movimento, né? E no decorrer, né, claro, o Murilo pode falar também um pouco dele, no decorrer o Murilo foi identificando alguns sinais da vocação dele. Então o Murilo agora ele está vivendo um caminho de discernimento vocacional, né, para o sacerdócio. Então ele já entrou em contato com algumas comunidades, entrou em contato também com os dominicanos, com os beneditinos. Tem os redentoristas. Tem os redentoristas, aqui da Aparecida. Então a gente percebe que quando bem aplicada a pedagogia, ela vai de fato, ela vai se desembocar, ela vai florescer dentro de uma vocação, seja ela ao matrimônio, seja ela religiosa, seja ela celibatária, seja o sacerdócio. Mas ser uma pessoa de bem, tá sempre em busca disso, né? Queria que você falasse então, Murilo, como que você teve essa vontade de se ingressar no grupo dos escoteiros católicos? O que despertou em você essa vontade? Olha, desde pequeno sempre gostei muito de roça, muito de procurar sempre estar perto da natureza. E eu morava em uma cidade vizinha ali de Cachoeira, Cruzeiro. E quando eu vim para Cachoeira, eu recebi um convite de um amigo da minha irmã e falou: vai começar o movimento escoteiro, e foi a realização de um sonho, né? A gente via em filme, via as coisas, mas eu não entendia muito bem o que era. E aí eu comecei lá com meus 11 anos, começando ali bem pequenininho, né? A tropa estava começando a desenvolver, se eu não me engano, foi no segundo ano que fundou o escotismo católico lá em Cachoeira Paulista. E aí com isso eu fui desenvolvendo, foi de pouco em pouco, e hoje já fazem 7 anos que eu já estou no escoteiro, né? Já consegui várias patentes dentro do escoteiro. Né? Inclusive aqui temos distintivo de primeira classe, que são distintivos que dentro do ramo verde da pedagogia existem várias formas de você progressar para animar os jovens a quererem procurar mais sobre o escoteiro. Né? E é difícil, a gente vai procurando várias provas, tanto de desenvolvimento físico, provas de desenvolvimento dentro do campo, provas de espiritualidade. E aí, dentro disso, eu fui desenvolvendo e fui me apaixonando cada dia mais. Né? E hoje nunca mais deixo de ser escoteiro, né? Se eu for para uma ordem religiosa, com certeza, né, vou trazer todos os valores que eu aprendi aqui, tanto as leis quanto os princípios, tudo. A maior parte das virtudes que eu tenho hoje, com a graça de Deus, veio através do escotismo católico. Olha que bonito, né? Então já estão fazendo promoção vocacional também. Exatamente, né? Exatamente. Você falou, né, que você entrou quando criança, agora é um jovem. Como funciona a questão das idades, né? É para toda a família, é para todas as idades? O escotismo católico, na sua pedagogia, vamos dizer, essa linha de processo, de idade, né, começa aos 8 anos de idade. Então, a pedagogia, ela vai dizer assim: nós pegamos essa criança com 8 anos de idade e vamos entregar ela para a sociedade na sua maturidade, 25, 26 anos, né? Então, de 8 a 11 anos, nós dizemos o ramo amarelo, são os lobinhos e as lobinhas. Né? Então, ali a pedagogia vai trabalhar a virtude teologal da fé e a socialização. Então, de 8 a 11 anos. De 11 a 17 anos, é o ramo verde, a virtude teologal a ser trabalhada ali é a esperança, e onde tem os escoteiros e as guias menores. Né? Então, de 11 a 17 anos. E acima dos 17 anos é o ramo adulto, que a virtude teologal a ser trabalhada é a caridade, então acima dos 17 anos. Então, enquanto eu estiver em vida, eu quero estar
dentro do escotismo. Então o escotismo, ele, de fato, ele é para a família. E você começou com quantos anos? Eu comecei também com 11 anos. Olha, jovem Tenho 40 anos de escotismo. Legal. A gente está vendo até algumas fotos ali desse trabalho todo que é feito com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Agora, assim, a gente vê as pessoas falando muitas coisas erradas em relação ao escotismo, ao trabalho dos escoteiros, e às vezes a gente cria umas ideias, que o escoteiro só aprende a fazer fogueira, que é coisa muito errada. A gente tem que ter isso muito claro, gente. Ou vende cookie, né? Exatamente. Nos filmes o escoteiro tá vendendo cookie. O trabalho que é feito, que é desenvolvido pelos escoteiros é muito mais amplo, é de ajudar a ser uma sociedade melhor mesmo. Então, a gente tem que levar em consideração todo o trabalho que é feito. Mas tem algo que me chama muita atenção. São Jorge é o padroeiro, não é? Exato. Isso? Dos escoteiros e tudo mais. Sim. Por quê? Por que São Jorge? Olha, qual é a ligação? Essa pergunta é fantástica, porque de fato vai falar muito do que você falou. A pedagogia do escotismo é de formar, né, um homem ou uma mulher para a igreja e para a sociedade. E por que São Jorge Baden-Powell, sendo anglicano, escolhe um santo católico como padroeiro? Porque São Jorge é um cavaleiro e vence o dragão, né, vence o mal. A cavalaria, Baden-Powell vai trazer o espírito da cavalaria para dentro do movimento. Então, o cavaleiro, ele tinha 3 objetivos. Quais eram os 3? Proteger as mulheres, cuidar dos pobres e defender a fé. Então, esse eram os objetivos da cavalaria. Então, São Jorge é o modelo para o escoteiro de homem, de pessoa para a sociedade. Então, esse homem que ele é, de fato, tem essa postura educada à mulher, ao carente, porque está dentro do ajudar o próximo, né? O sentido do serviço no método. Então, não há maior amor que dar a vida pelo seu amigo, né? Então, o cuidado com o pobre, cuidar do pobre. Então, ter essa como um ator da sociedade, onde dá testemunho, de fato, de ajuda ao próximo. E defender a fé, que é aquilo que é o nosso princípio quanto Igreja Católica. É claro que existem outras associações de outras denominações religiosas, né? Porém, na base, o escotismo, Baden-Powell vai dizer, eu repudio toda forma de escotismo que não tenha Deus como pilar. Então, a formação do caráter, a formação desse testemunho na sociedade está dentro desse método escoteiro, né? O que me chama a atenção também é porque o escotismo ele também preserva muito a natureza, tem muito esse cuidado com a casa comum também, cuidado com os animais, com a floresta, então é algo que chama muita atenção. Você falou do Papa Francisco, em 2019 eu estava numa atividade internacional na Itália, o Papa Francisco tinha acabado de sair das férias dele, né, do período de descanso, e ele acolhe lá na aula Paulo VI 8.000 chefes, né, então dirigentes do movimento escoteiro católico. Eu estava lá presente e ele usou dessa fala. Olha, porque dentro da progressão do adulto tem a partida, é o momento que o jovem, né, ele vai dizer para a sociedade, ao movimento, que ele está pronto. Então, é lá pelos seus 25 anos. Então, na partida, ele vai dizer o comprometimento dele com a igreja, com a sociedade, com o movimento. E o Papa Francisco ele vai falar como vocês têm a partida, então que vocês saiam testemunhando a Cristo em todo lugar que vocês passaram. Maravilha. Murilo, fica o convite também, viu, para você conhecer um pouco sobre os missionários redentoristas, né, Padre Tiago? Quem sabe também. Então, mas você está pertinho aqui. Obrigada, viu, Murilo, Marcos, por compartilharem um pouco conosco sobre esse importante movimento e essa formação para as crianças, adolescentes, para os jovens. Muito obrigada, viu? Obrigado, Deus abençoe vocês e o programa, né, que atinge tantas pessoas. E agradeço o convite. Obrigada. Tá certo, eu também agradeço a participação, por explicar, por nos ensinar um pouquinho sobre esse movimento tão bonito e que diferencia dos outros o ser católico, né? Essa base fundamental que você coloca que é Deus. Isso é importante dentro dos escoteiros, até para nós, enquanto, né, cristãos católicos, para a sociedade como um todo. Isso é bonito, né? Saber que tem esse movimento que busca ter Deus como base para a nossa caminhada.